Sentir mal-estar e tontura é um sinal do corpo de que tem algo errado com a sua saúde. Doenças como labirintite, enxaqueca, anemia, hipoglicemia, problemas de pressão e até problemas relacionados a zumbido no ouvido devem acender aí um sinal de alerta. Ao vivo eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã a médica otorrino, doutora Lorena Amado, que já está aqui com a gente no estúdio ao vivo. Bem-vinda, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia. Bom demais tê-la aqui com a gente bem cedinho nesse pós-feriado. Ela que acordou cedinho hoje, junto com a equipe, com a Joyce, para trazer essas informações de utilidade pública, e você pode participar, mandar o seu questionamento. Você que tem algum sintoma de tontura em seu dia a dia, sente que algo não está errado, relate isso para a gente, em quais situações isso acontece, para que a gente possa tirar a sua dúvida aqui ao vivo durante o Balanço Geral. Na mensagem, o WhatsApp vai aparecer para você que você possa registrar bem, 996520105. Na mensagem você vai dizer seu nome completo, o seu bairro, cidade, onde você mora. Vamos aguardar então. O WhatsApp do BG vai ficar na tela. Ana Carla de Jesus está ligadinha com a gente em Lagarto. Bom dia, população lagartense. Episódios de tontura e sensação de que o ambiente à sua volta está em movimento. O que pode ser? Bom, a tontura ela é muito comum hoje em dia, né, Tamires? Sempre foi. As pessoas que elas geralmente têm uma sensação de movimento quando isso ocorre, ela geralmente é caracterizada muito como cinetose. Alguns pacientes, eles que apresentam, por exemplo, uma migrânia vestibular, eles são comuns ter esse tipo de acometimento, né? Então, a cinetose ela tem tratamento, a gente precisa fazer uma investigação individualizada de cada paciente para poder diagnosticar exatamente o que aquele paciente tem, para poder estipularmos o tratamento correto. 996520105, mande a sua pergunta para você que está acordando, ligando a TV agora. Hoje tiramos as suas dúvidas sobre tonturas. Você que sente esse sintoma pode ser um sinal de alerta para várias doenças. Luiz Gustavo está ligadinho com a gente em Indiaroba. Sentir tonturas durante viagens pode ser sintoma de alguma doença? Pode sim. Então, é justamente a cinetose por si só. Então, acaba que a cinetose acontece que uma dificuldade que o paciente tem de poder relacionar o que está acontecendo no ambiente com ele. Então, na cinetose, por exemplo, quando você viaja de carro ou viaja de barco, existe um conflito sensorial entre o labirinto, a visão e a parte proprioceptiva, que acaba que o paciente tem uma dificuldade de interpretar o que está acontecendo com ele mesmo e à sua volta. E aí, nesse caso, é grave? Qual é a orientação para quem... Tem algumas medidas que a gente pode orientar o paciente para poder evitar isso. Então, por exemplo, alguns pacientes nós orientamos sentar no banco da frente ou evitar sentar no banco de trás mesmo, porque pode causar uma piora dessa sensação. Pacientes que, por exemplo, estão andando de trem, a gente evita que o paciente sente na direção contrária ao movimento. Então, sempre também sentar na direção que o carro ou o trem, por exemplo, está se movimentando, para evitar esses conflitos que acontecem. Vamos à próxima pergunta. Muita gente já enviando a mensagem. Marli dos Santos ligadinho com a gente em Carmópolis. Sinto zumbido no ouvido e também tonturas. O que pode ser, doutora? Pode ser várias coisas, Tamires, mas a principal doença vestibular que ela consegue relacionar o zumbido com a tontura é justamente a doença de Meniere. Mas para a gente poder chegar ao diagnóstico tem que ter uma anamnese. Então, marque com o seu otorrino para a gente poder fazer essa avaliação. Então, a doença de Meniere, ela é geralmente composta por 4 sintomas, tanto de zumbido quanto de tontura, associada também à sensação de ouvido tampado e de uma sensação de audição flutuante. Então, às vezes a audição melhora, às vezes a audição piora. Então, para isso a gente tem que fazer uma investigação. E para a melhor investigação possível, a gente precisa que o paciente descreva exatamente o que está sentindo, saiba como acontecem suas crises, para a gente poder chegar a uma conclusão mais efetiva. Olha, tem muita gente interagindo, muita gente ligando, mas a gente lembra que esse celular a gente não atende ligação, somente mensagens, porque eu não consigo atender ligações durante o programa. Então, olha, o Ivanildo Souza, ele está ligadinho com a gente em Japaratuba. Bom dia para toda a população de Japaratuba, despertando com a gente nessa manhã de sexta-feira. E o Ivanildo fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Doutora, quando a pessoa abaixa a cabeça por alguns minutos e depois levanta, fica com aquela sensação de tontura, vê tudo girando, isso é preocupante? Isso geralmente é decorrente de uma doença que é uma das mais comuns que existe no mundo da otoneurologia, que é justamente a VPPB.
É também conhecido como a doença dos cristais. Então, o que acontece? Nós temos os cristalzinhos nos nossos ouvidos, dentro do nosso labirinto, que quando eles acabam se deslocando por algum motivo, quando eles saem do lugar deles, eles ficam soltos e, consequentemente, quando a gente faz um movimento de cabeça abaixando, ou então girando na cama, ou então se levantando, provoca o sintoma de tontura. Uhum. E aí a orientação é o quê? A gente precisa fazer uma avaliação certa, porque a gente precisa investigar primeiro onde que estão deslocados, para onde estão deslocados esses cristais. Então a gente faz essa avaliação dentro do consultório e uma vez que a gente encontra o local para onde eles foram deslocados, a gente precisa fazer manobras de reposicionamento. Ou seja, ainda no consultório com o seu médico, você consegue reposicionar os cristais para colocar eles de volta no lugar. E uma vez que a gente coloque, a tontura ela passa. Uhum. Vamos a mais perguntas aqui no telão, lembrando que eu não vou conseguir atender vocês. Tem gente ligando, isso atrapalha um pouquinho, porque aí eu não consigo ler as mensagens. O Gabriel Carvalho está ligadinho com a gente em Propriar. Em quais circunstâncias a tontura é preocupante, doutora? Geralmente naqueles quadros em que a tontura se instala de maneira aguda. Então, aqueles pacientes que começaram de uma maneira abrupta, espontânea e súbita, com um quadro de tontura, nós precisamos investigar primeiramente se aquele paciente não está tendo algum acometimento central. Então, o ideal, se o paciente começou do nada, um quadro de tontura mesmo, que vá para a emergência para poder fazer esse descarte da parte central, para depois vir para o otorrino para investigarmos o que está acontecendo. Porque, como esse é o quadro mais grave, existem outros quadros também vestibulares que podem causar esse tipo de tontura aguda, mas, primeiramente, precisamos diagnosticar essa parte central, que precisa de um tratamento mais ou invasivo ou de um tratamento mais urgente mesmo. Uhum. Olha, tem muita gente aqui interagindo. Lembra de dizer seu nome completo na sua mensagem para que eu possa ler a sua pergunta no ar. Escreva agora para mim seu nome completo e seu bairro. Esse telespectador ou telespectadora fala assim: eu já tenho mais de 20 anos e sinto esses zumbidos há mais de 20 anos. Na verdade, há mais de 30 anos. Ele sente também o ouvido tapar, aquela sensação de que está faltando ar ali no ouvido, uma sensação bem estranha. Diga seu nome para mim, seu nome completo, para que a gente possa ajudar você, seu bairro e sua cidade. O que pode ser isso? Há mais de 30 anos sentindo esse zumbido no ouvido. O zumbido é algo bem complicado mesmo. Varia bastante, porque ele tem várias causas que podem desencadear o zumbido. A principal causa é a perda de audição, que ela causa lesões nas células auditivas, provocando uma diminuição da audição e, consequentemente, repercutindo como o zumbido. Mas existem outras causas, como, por exemplo, o zumbido somatosensorial, que está justamente relacionado a tensões musculares que a gente acaba, com o decorrer da vida e com o decorrer dos estresses que a gente vai vivendo mesmo, eles acabam tensionando mais e provocando sintoma de zumbido. Tem pacientes até que existem 2 tipos de zumbido, então a gente precisa que o paciente vá para o consultório para a gente poder conversar melhor, fazer exames apropriados para definir o que está acontecendo. Uhum. Então a orientação é justamente procurar um especialista para fazer exames especializados, né? Exato, direcionados. Uhum. Tá, então, respondendo a dúvida do nosso telespectador, Antônio Sérgio Lima de Oliveira. Obrigada por sua audiência. Diga só para mim a sua cidade. Ele está ligadinho aqui da capital, Aracaju. Obrigada, Antônio Sérgio, por sua participação. Muita saúde para você. Vamos a mais perguntas aqui do telão? Solta aí para a gente enquanto eu me localizo aqui, porque são muitas mensagens e também muitas ligações que a gente recebe. Olha aí, vamos soltar as perguntas no telão? Sônia está ligadinha em Aracaju, enquanto a equipe está se organizando, vou falar aqui com a Sônia ligadinha em Aracaju, ela fala assim: porque quando balanço a cabeça sinto um barulho estranho, aquele barulho e aquela sensação de tontura também. É a Sônia dos Santos ligadinha com a gente aqui da capital. Também é um sintoma mais inespecífico, então a gente precisa investigar o porquê. Né? Às vezes, quando a gente está com os cristalzinhos soltos, eles podem provocar a queixa de tontura quando a gente gira a cabeça, que é geralmente a queixa mais comum que existe e também a doença mais incidente. Então, a gente precisa avaliar se quando a gente faz as manobras de teste, se os cristais também estão soltos quando isso ocorre. Uhum. Vamos a mais perguntas rapidinho para a gente ganhar tempo aqui no telão do BG. Juliana Mendonça, ligadinha em Itabaiana, problemas na arcada dentária pode provocar tonturas, doutora? Não, geralmente na arcada dentária não. E também quando a gente tem alguma alteração nessa região, é mais fácil provocar zumbido em vez de tontura. Uhum. Então, pessoas que têm problema na ATM, na articulação temporomandibular, é mais fácil causar queixas de zumbido do que de tontura em si. Uhum. O telespectador Guilherme, ele está ligadinho com a gente também, e o Guilherme pergunta: tontura, dor de cabeça e sensação de vômito, isso é normal? Fala para mim, Guilherme. Ele está em Aracaju. Fala para mim seu nome completo.
É normal. É uma das principais causas também de tontura no mundo, que se chama migrânia vestibular, mas a gente precisa avaliar um pouquinho melhor como é que isso ocorre. Então, muitos pacientes que têm enxaqueca, que têm dores de cabeça de forte intensidade, também podem vir associados com tontura e com náusea e vômito. Uhum. Tem muita gente ligada com a gente em Malhada dos Bois, em Aracaju. Guilherme Vieira, obrigada por sua interação com a gente. Está respondida, então, a sua dúvida. Muitas mensagens chegando, não iremos conseguir ler todas por conta do tempo. A gente quer agradecer à doutora pela participação e pelos esclarecimentos, a toda a equipe do Decos Day, né, que está sempre aqui prestando esse serviço para a população. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada e bom dia. Boa Bom sexta. dia.